Olá, bem-vindos ao Flavonoide, seu canal de farmácia, saúde jovem, ciência, e essa é a videoaula parte 2 de filariose. Vamos começar pelas manifestações clínicas. Os sinais e sintomas nessa doença são causados tanto pelas microfilárias, tanto pelo verme adulto. Mas lógico, os vermes adultos vão causar mais problemas dentro, dos vasos linfáticos e as microfilárias fora. Assim como em outras doenças que a gente já viu por aqui, na filariose você tem aquele grupo de pacientes que vão ser assintomáticos, aquele grupo de pacientes que vai manifestar a forma aguda da doença e um grupo menor, mas que existe, que vai manifestar a forma crônica da doença. Então, começando pelos assintomáticos, são aquelas pessoas que você vai detectar microfilária no sangue delas, mas elas não sentem nada. Elas não têm sinais nem sintomas. Entretanto, isso não quer dizer que está tudo bem, ela está tranquila, ela não precisa tratar. Muito pelo contrário. Essas pessoas podem ter algo que a gente chama de manifestação subclínica, ou seja, ela não está sentindo nada, ela está dizendo para você que não está sentindo nada, não tem manifestação de nada. Mas, querendo ou não, você tem vermes adultos morando em vasinhos linfáticos muito fininhos. Então, fisicamente, é inevitável que tenha uma dilatação. Ou seja, é subclínico porque a pessoa não está sentindo nada, mas aquele verme está causando dano nela. Principalmente no sistema linfático e até no sistema renal. E uma coisa importante é que esses vermes, eles adoram alguns locais específicos do corpo. Nas mulheres, principalmente os membros inferiores, e nos homens, os vasos linfáticos e escrotais. Inclusive, nos homens, é até possível você apalpar e sentir os vermes. Ah, Flávia, mas não é possível. Como é que tem um verme dentro de um vaso linfático, que é um negócio tão fininho, e a pessoa simplesmente não sente nada, ela não tem nenhum sinal de inflamação, nada? Sim, é possível. Por quê? O verme adulto, ao longo de muitos e muitos tempos aí, evolução, ele foi sacando formas de conseguir evadir o nosso sistema imunológico. Então, ele não necessariamente é um problema, porque ele não necessariamente está ativando o nosso sistema imunológico. Agora, o verme, quando morre, pode ser um problema, porque aí nosso sistema imunológico consegue identificar ele e vai realmente reagir. Isso tanto se o verme for morto espontaneamente ou por tratamento. E aí sim, essa pessoa pode começar a manifestar sinais e sintomas, porque ela vai entrar na fase aguda da doença, em que ela vai manifestar a linfangite filarial aguda, que é a inflamação dos linfáticos, ou a linfadenite, que é quando você tem a inflamação dos gânglios linfáticos. Aí sim, essa pessoa pode começar a manifestar aqueles sinais clássicos de inflamação, febre, cefaleia, dor de cabeça, dor muscular, fraqueza. Essa linfangite filarial aguda, ela pode ser resultado de uma obstrução só temporária ou parcial. Ou seja, se ela não tiver uma obstrução muito extensa, se ela tiver, por exemplo, ajuda de sistemas colaterais de drenagem, então é possível sim superar esses edemas que se formaram. Logo, a pessoa ela vai sair da fase aguda curada, beleza. Agora, se essa obstrução for muito extensa, aí sim ela pode progredir para a fase crônica. Chegamos então na parte crônica. Quais são as manifestações? Você pode ter a linfadema, que é o edema linfático. Você pode ter a hidrocele, que é o acúmulo de água no saco escrotal dos homens, a quilúria, que é quando a urina fica com aspecto leitoso, e a elefantíase, que é quando a pessoa tem esse aumento extremo, esse edema extremo, principalmente dos membros inferiores e da região escrotal, e também existe um engrossamento da pele. É aqui que muita gente fica confusa, por quê? Popularmente, a gente conhece a filariose como elefantíase. Então, na nossa cabeça, a pessoa tem filariose, então ela tem elefantíase. Mas não, elefantíase é uma manifestação crônica que pode acontecer na filariose, como também em outras doenças, como por exemplo na hanseníase. Além disso, por exemplo, uma pessoa que ela é infectada pela Wuchereria bancroft e ela tem hidrocele, não necessariamente quer dizer que ela vai ter elefantíase. Mas eu acho que como essa imagem da elefantíase ela é muito impactante, as pessoas acabam achando que ela é a doença em si. Mas ela é só um tipo de manifestação. Outro problema da elefantíase são as infecções secundárias, ou seja, micro-organismos que se aproveitam desse momento para se proliferar. Você pode ter essa infecção por bactéria, e aí elas preferem a pele sobre o edema, ou fungos, daí eles preferem mais os locais mais quentinhos e úmidos, como por exemplo, entre os dedos ou em dobras da pele.
O diagnóstico só clínico, ele é extremamente difícil, porque se você parar para pensar, muita gente não tem sintomas, algumas pessoas que têm sintomas, têm esses sintomas muito generalizados, que podem ser de várias outras infecções, e mesmo você explorando todo o histórico clínico dessa pessoa, não tem muito bem como bater o martelo. Você pode saber se ela mora num local endêmico, já é um sinal, se ela passou, viajou para um lugar endêmico, é um sinal, mas mesmo assim, outros tipos de diagnósticos são importantes, como o laboratorial e quem sabe também de imagem. O diagnóstico laboratorial pode ser feito de diferentes maneiras, mas a mais comum acaba sendo a gota espessa. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. Lembra que eu falei daquele negócio lá das microfilárias serem baladeiras? Então, gente, observando a biologia desse parasito, você tem que colher o sangue dessa pessoa entre 10 da noite e meia-noite, porque se você colher o sangue dela, tipo, 2 da tarde, as chances de você ter um falso negativo são muito altas. Já que, durante esse horário do dia, as microfilárias tendem a ficar nos capilares mais profundos na paz. Também pode acontecer de ter uma grande suspeita da doença, mas continua dando falso negativo, mesmo colhendo nesse horário ótimo. E aí é importante você colher o sangue e depois usar técnicas de concentração. Se o paciente tem 10 microfilárias por ml, beleza, você vai conseguir detectar. Agora, se ele tem menos, existe muita suspeita que esse paciente tem filariose, mas continua dando falso negativo, simplesmente ele pode ter poucos parasitos. Então, mesmo colhendo naquele horário ótimo, você talvez tenha que usar técnicas de concentração de microfilárias. E aí existem diferentes formas de fazer isso. Também é possível você encontrar microfilárias na urina quando o paciente tem quilúria, lembra que fica com aspecto leitoso, ou ainda no líquido da hidrocele. Mas aí você com certeza tem que usar técnicas de concentração, porque vai ter bem menos parasito. Diagnóstico por anticorpos não é muito usado na filariose, porque você tem uma baixa especificidade e também pode acontecer muita reação cruzada com outros parasitos, outros bichos, então fica muito complicado. Agora, algo que também pode auxiliar o diagnóstico são os exames de imagem, e aí você vai conseguir enxergar o verme adulto. Isso pode ser muito interessante no caso dos pacientes que não têm muitas manifestações clínicas. O tratamento é indicado tanto para pessoas sintomáticas quanto para pessoas assintomáticas, lembra? O medicamento recomendado pela OMS e usado aqui no Brasil é o citrato de dietilcarbamazina, usado 6 mg por quilo por 12 dias. E a melhor notícia é que é oral. E aí você pode ficar repetindo esse esquema de tratamento até ter certeza que essa pessoa está curada. Lembra que eu falei que a gente teve que interromper o tratamento em massa aqui no Brasil? Então, esse tratamento era feito com esse medicamento, só que em dose única, e aí a pessoa recebe de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. E lembra que eu falei que quando o parasito morre, ele pode atiçar o sistema imunológico? Então, à medida que a pessoa começar a se tratar, pode acontecer dos vermes morrerem e aí você ter alguns sintomas, tipo febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas isso vai passar e é importante que o paciente saiba que isso é possível, que ele pode ter esses sintomas para ele não interromper o tratamento. E também alguns lugares vêm testando a utilização do dietilcarbamazina com ivermectina para ver se aumenta a eficácia. Para erradicar a doença, a gente precisa tratar os infectados e também o tratamento em massa vem ajudando. Não confunda o tratamento de uma pessoa infectada com o tratamento em massa. É diferente. O tratamento da pessoa infectada, ela teve diagnóstico e aí ela vai fazer aquele esquema lá que eu expliquei dos 12 dias. No tratamento em massa, essas pessoas não fazem diagnóstico. A gente não sabe se elas têm ou não o parasito. Elas simplesmente recebem aquela dose única. O controle do vetor, ele é difícil. Assim como é, por exemplo, da Aedes aegypti, o Culex, ele é um bicho, ele é um mosquito que ele tá muito em contato com nós seres humanos. Ele literalmente mora dentro da nossa casa. Então, assim, a gente pode tentar ajudar eliminando os criadouros e combatendo as larvas e os mosquitos adultos. E, por fim, o que eu sempre falo, que é educação em saúde e saneamento básico, que são direitos, né, de todos os seres humanos. Mas, infelizmente, isso não é muito respeitado aqui no Brasil. E esses dois elementos, eles vão ter em todas as doenças que eu falar, porque isso é necessário pra gente erradicar várias outras doenças. Então, filariose
Meiose, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo se eu te ajudei. Se inscreve no canal. Lembrando que eu tenho vários mapinhas de parasitologia para te ajudar a tirar aquele 10 na sua prova. É só clicar aqui no link que vai estar na descrição da lojinha do Flavonoide. Também segue a gente lá no Instagram. Eu também tenho TikTok. Beijinho. Tchau, tchau.